E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um tutorial. E hoje, com o tutorial de Ahri. Bem basiquinho, Ahri ultimamente eu tô achando muito forte nas ranqueadas. Então eu vim trazer um pouco da gameplay de Ahri e ensinar pra vocês como que joga com essa campeã e como vocês podem carregar jogando com ela. Porque às vezes na minha mão essa campeã quase não dá dano, mas na mão dos outros dá dano. Então vamos fazer essa campeã dar dano nesse game. A gente vai começar com a primeira habilidade, que é essa bolinha da Ahri, que é bem básico. Você joga a bolinha aqui, ó. Ela vai e volta, e quando volta ela dá mais dano. E também ela te cura uma porcentagemzinha bem pequena, mas é uma porcentagemzinha considerável de cura que você consegue curar quando a bolinha volta. Então basicamente você usa, quando ela volta ela dá um pouco mais de dano e também te cura um pouquinho. Como vocês puderam ver, a terceira habilidade é o charme da Ahri. Quando você usa a terceira habilidade dela e acerta o inimigo, ele vem até você. Então você tem como combater a terceira com a primeira habilidade. A gente tá contra uma Diana. E também eu tenho que ter esse controle de mana aqui. Agora vamos para a segunda habilidade. A segunda habilidade basicamente vai brotar esses três riscozinhos aqui, ó. Essas bolinhas em volta da área. Quando você chega perto, ó, de um inimigo, o foguinho vai até a pessoa. Essa Diana também é passiva, até porque eu sou raged. E ela tem que ficar recuada mesmo. Melanie Bot já tá tomando gap. Beleza. Pensei que ia catar, mas não deu não. Tem que tomar cuidado com o gank. Peguei o Jusco, vou tentar virar ali. Só não sei se eu vou ter mana pra isso. Beleza, vou dar base. Já tô com a botinha fechada. Se bem que se esse Diana demora, eu pego ela. Perdi de sacanagem isso aqui. Tá. Eu tenho bota aqui, mas eu vou na bot. Que a cena tá sem mana, pelo menos. Se eu catar o Lucian é ótimo. Beleza. É isso. Então, a ultimate da Ahri, basicamente, quando você... Tipo assim, você tem um dashzinho que você dá. E sempre quando você consegue uma finalização... É isso. Sempre quando você consegue uma finalização... É que eu tô sem mana aqui. Você consegue usar a ultimate mais uma vez. Então, tipo, acho que se eu não me engano, ela tem 3 dashes. A ultimate dela. E sempre quando você consegue uma eliminação, você consegue mais um dash. Uma eliminação, uma assistência ou algo assim. Tá, eu já tô com a bota fechada. Vamos pro eco de Ludem mesmo, pra que nossa Claw Wave fique um pouco mais fácil também. O nosso dano fique um pouco mais amplificado. Logo depois a gente faz a Orb e o Rabadão. E depois dos últimos 2 itens a gente faz situacionalmente. Situacional no caso seriam itens que você pode fazer dependendo do game. Nossa. A gente já sabe que a Evelyn tá pra cima. Opa. A gente já sabe que a Evelyn tá pra cima. Nossa. Subestimei muito, Diana. Subestimei muito, Diana. Você tem que ter consciência que você é um maguinho, sabe? Tipo, você não tem muita vida. Então qualquer coisa pode explodir. E a Diana também é maguinha, só que ela é meio assassina. Eu sou, mas ela é mais... Ela ataca bem mais do que eu. Aí, isso aí. Essa boneca tá forte.
Tá mais forte até do que eu imaginei. Por isso que eu tô com bota só. Ela tá um ótimo campeão pra subir no meta. Assim, subir de rank rapidinho, pá. Eu tô sem ult, não vou conseguir deslocar tão bem. Ah, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Ai, cara. Vou começar a ser campado aqui agora. Tô até vendo. Essa Evelyn me campando. E pior que Diana dá muito dano, muito dano. Se vocês quiserem algum tutorialzinho de Diana também, coloque nos comentários e escreve aí, eu quero Diana. Que eu posso trazer vídeo de tutorialzinho de Diana também, que Diana também tá sendo um campeão muito roubado, assim como no mid, assim como na jungle. Tá, o Luffy foi lá segurar minha lane, mas não tá lá segurando minha lane, né? Putz, ele vai morrer, cara. Acho que eu cato ela, hein? É isso. Gastei muito recurso? Gastei, né? Mas acho que valeu a pena. Eu acho que na minha mão ainda vou pegar a barricada aqui junto com o Olaf. Só que a minha lane bot tá tomando cacete lá. Tá complicado lá. Vou levar aqui e vou tentar ela segurar. Caraca, os caras levaram... Nossa, tá tenso. Samira e o Alistar não tá dando muito conta. Eu acho que eu vou tomar um sacode por esse Lucian aí. Olha isso! Tá, aqui já foi. Mentira. Aqui já foi. Beleza. O problema é que a linha bot dele está forte. Vou ter que segurar a mediana. Se bem que eu tô com blue e red aqui, né? Campa mais, pô. Campa mais que tá pouco. Vai. É isso. Desloquei bem. Vocês viram que eu usei a primeira com a ultimate. Então você tem que saber deslocar bem. Ah, meu jungle tá na Disney. Vocês tem que saber deslocar bem, tipo, usar as habilidades certinho com a área. Vocês não precisam necessariamente ficar muito perto pra usar as habilidades. Você tem que usar o charminho da área, obviamente, né? Fazer com que o cara ache que vai te matar, mas na verdade ele não vai te matar. Então você acaba finalizando ele. No caso aqui, quase que eu me ferro por causa da Evelyn, mas eu tinha ultimate e elas afobaram, tentando que podiam explodir. Só que eu tinha ultimate, aí eu usei a primeira habilidade, dei ultimate pra trás e assim foi. E deu pra fazer alguma coisa. Cara, essa Evelyn me marca instantaneamente. Ótimo. Vai alistar. Ai, caceta. Beleza. Que... Mentira, velho. Tive que gastar ultimate à toa. Porque eu errei. Então tá, né? Catalina bate lá de novo. Os caras estão ficando avançados. O problema é que se eu morrer também. Vocês estão vendo que nessa altura do campeonato eu já tô forte. Eu nem fico mais pra trás, tipo, correndo atrás. Eu vou logo pra frente. Eu dou predict pra onde o cara vai já. Porque não tem como dar escape. Não tem solução de escape. Eu acho que agora eu vou fazer um ladrão de almas.
Fazendo ladrão de almas, pelo menos eu vou ter um pouco mais de CDR nas minhas habilidades. Meu ultimate vai voltar mais cedo também. Fica até mais fácil. Vamos jogar de área aqui pra puxar role, pra dar GG é um saco, cara. Meu time não tá lá grande coisa. Três na minha lane. Oxi. Eu tô sem ultimate ainda. Ó, três na minha lane, ninguém vem me ajudar. Ô, maravilha. Dentro de nada. Se a Diana tivesse virado em mim ali com a ult, acho que eu tinha tomado, viu? Provavelmente eu tinha tomado. Só a Evelyn que tá viva, né? Menos mal. Beleza. Se deu mal. Tá, garoto! Pentakillzinho de Ahri. De licinha no azeite. Acho que aqui é GG. E a propósito, a segunda habilidade da Ahri, ela dá velocidade de movimento um pouco, tá? Quando você ativa ela. GG. É isso. É isso. Perfeito. Deu muito bom e a gente ganhou um pentakillzinho de Ahri. Beleza, agora vamos pra build Eruna. Os itens que eu fiz nesse vídeo, basicamente, é a botinha de mana. Sempre começo de botinha de mana quando eu jogo qualquer maguinho. Eco de Luden pra ter aquele dano explosivo e aquele CDR no começo de jogo, pra que você tenha um clear wave 1000 vezes melhor jogando de maguinho. E assim você consegue ficar mais forte e explodir tal inimigo de surpresa. Orbe do Infinito, para que você consiga explodir ainda mais os seus inimigos. E assim você consegue eliminá-lo facilmente assim que ele tiver um pouco menos de vida. E o Rabadon, óbvio, para dar aquela amplificação de dano que você precisa para que você consiga ainda explodir ainda mais os seus inimigos. Então o Rabadon é uma ótima escolha de terceiro item. E de quarto e quinto item não tem nada, justamente por quê? Porque se você vir nos itens mágicos, você pode fazer uma coroa da rainha despedaçada. Caso tiver algum campeão que te exploda, tipo um Zed, tipo talvez uma Ambessa que vai sair te ultando, e então isso vai inibir a ultimate dela. Um Echo que pode usar a terceira habilidade e ir pra cima de você e te explodir. Uma Akali, entendeu? Então isso depende. Você também pode pegar essa coroa e colocar no lugar do Rabadon, porque vai ser uma ótima escolha também para que você não seja explodido tão cedo. Mas depende de cada jogo. Então, até porque você pode fazer uns zonas também para você sair disso. Tipo uma ultimate de um Zed também. Então isso depende de jogo a jogo. Então você tem que saber buildar. Você tem que saber qual escolha você vai fazer para cada jogo, porque cada jogo é uma situação diferente. Você pode fazer também o Cria Fendas, para que você tenha um pouco mais de penetração mágica e vampirismo, para que você se cure ainda mais. Você viu que minha área curou bastante, mas a sua área pode curar ainda mais jogando com Cria Fendas. Você pode jogar de tridente, justamente porque se tiver muito campeão que shielda lá, tipo uma Lulu, tipo uma Serafine, tipo... não sei, eu tô pensando aqui... contra o Yasuo também é muito bom por causa do shield dele. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse item também, justamente para que você acabe tirando o shield das pessoas que shieldam demais os seus aliados, ou campeões que próprios se shieldam também. E tem o Ladrão de Almas Hextech, que eu já tava fazendo nesse vídeo, porque nesse game, no caso, eu estava muito forte, então eu precisava de habilidades mais cedo para que eu pudesse usar as habilidades de explodir também e usar várias habilidades no meio de uma TF, basicamente. É por isso que eu fiz antes de fazer o Rabadão, mas basicamente a minha build é essa. Agora vamos pra Runa. Runa eu uso eletrocutar justamente para que eu consiga explodir meus aliados facilmente. Mas você pode usar o Aere,
porque o Aéreo é uma runa muito boa pra campeão AP. Eu jogo muito de Aéreo pra Veigar e toda vez, sempre quando o cara vai ser com um pouquinho de vida, o Aéreo vai lá e consegue dar aquele daninho que consegue fazer com que o cara suma. Tem gente que joga de ímpeto gradual, justamente para que você receba um pouco mais de CDR e velocidade de movimento, mas eu não acho tão eficaz não, assim, mas tem gente que usa, você também pode usar, depende do seu estilo de game e do jeito que você joga. Tem gente que usa Conquer, o Conquer eu ultimamente eu tava usando também, e é tipo, é muito bom se você for um cara que joga de área muito bem, batendo e usando as habilidades, assim, desviando de tudo. E isso te dá um sustain absurdo e um dano absurdo também. E também tem gente que usa primeiro ataque, mas é aquilo, você tem que jogar como um assassino, jogando de primeiro ataque com Ahri. E também tem gente que usa o Cometa Arcano, então isso vai de você. Basicamente, eu uso Tempestade Crescente também, para que a gente tenha bastante AP conforme o jogo vai passando. Então, a cada 3 minutos a gente vai ganhando um acumulativo de 4, 10, 18, 28 e assim sucessivamente. Eu uso Mata Gigante justamente para que a gente consiga explodir a galera que tem mais de 1.600 de vida. E eu já fiz essa contabilidade, então tem gente que consegue, todos os campeões basicamente ficam com mais de 1.600 de vida após os 10 minutos de jogo. Alguns campeões antes, mas após 10 minutos de jogo, a maioria dos campeões tem mais de 1.600 de vida. Então esse é o última runa para que você consiga explodir a galera. Linhagem justamente para que a gente ganhe vampirismo e consiga recuperar a vida que a gente estava recuperando. E transcendência justamente para que a gente consiga aceleração de habilidade. Tem gente que usa basicamente esse aqui, ó. Impacto repentino, justamente porque quando você dá aquele dash de área, você dá você dá mais dano verdadeiro. Mas eu não acho tão eficaz não, então eu prefiro usar mesmo o meu transcendência. E nos feitiços você pode usar o incendiar e também você pode usar o exaustão, mas isso vai de você, depois do seu estilo de jogo. Você pode usar barreira também, dependendo do game. Quando eu jogo contra assassino, eu prefiro usar exaust, tá? Porque, vamos supor, se for um Yasuo, um Zed, e o cara vem pra cima de mim, eu uso exaust, ele me ulta, mas não adianta de nada. Então depois eu só faço uns outros itens lá pra dar uma segurada caso eu não tiver exaust, e fica tudo nos conformes, e você consegue fazer tudo que você tem que fazer pra que você carregue o seu time.